Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde para você. Meus amados, é por isso que muitas pessoas, quando eu gravo um vídeo falando de um assunto que é a serenidade, a palavra de Deus com verdade, sem bajulação, sem querer agradar ninguém, fingindo mentira, mas falar a verdade, o que está escrito, as pessoas me acham polêmica. Mas a gente está vendo por aí. Tem evangelhos aí de todo jeito, pregado de todo jeito, sem a mínima condições de ensinar, porque são pessoas que não se converteram ao Senhor Jesus Cristo de verdade. Só quem pode entender realmente que a palavra de Deus é verdadeira são aqueles que são nascidos do Espírito Santo, que já foram revelados por Deus. Vejamos aí. A palavra de Deus, ela confronta muito as pessoas. Principalmente o pecado. Aquilo que as pessoas estão seguindo, servindo, fazendo, e que a palavra de Deus diz que fazendo dessa verdade, fazendo desse modo, vivendo desse jeito, do jeito que as pessoas querem, elas estão agradando o ego delas. Mas não que Deus aceita. E a perdição vai ser para a alma de cada uma dessas pessoas. Jesus alertou muito bem claro isso na palavra. Então, se a palavra de Deus diz que ela é contra isso aqui, então eu tenho que pensar, eu vou fazer a minha própria vontade, eu vou começar a fazer e seguir o mesmo padrão que eu estou seguindo e deixo a palavra de Deus para lá? Ou não? Ou eu sigo a verdade? Então é isso. As pessoas querem um evangelho que elas podem tudo e que elas vão entrar no reino dos céus fazendo tudo. E não é assim que a palavra de Deus diz. E principalmente a palavra de Deus, ela confronta muito pessoas dentro da religião. Porque Deus não está no meio das religiões. Vocês entendem o patamar da sabedoria de Deus? Elas acham que elas já têm Deus, mas elas não estão diante de Deus, elas estão longe de Deus, porque elas estão seguindo o patamar de homens e não da palavra. Quem segue a palavra está seguindo Deus. Quem segue o padrão de homens está seguindo homens. Eu vi aí agora há pouco, numa dessas plataformas aí, um religioso. E as pessoas seguem ele muito, meu Deus, como se ele fosse de Deus, e ele não é. Ele critica o povo que segue a Bíblia de verdade, porque ele ensina as pessoas a servirem e seguir a mentira. A verdade não é Jesus Cristo, a verdade são pessoas que eles dizem que são santos, que fez milagre. Para ele a verdade é essa. E não passa do mentira, do engano de Satanás. Então eu vi ele dizendo aí num vídeo: aonde é que está escrito na Bíblia que mulher não pode ficar com mulher? Vocês estão vendo em que patamar a gente está chegando? Essas pessoas já estão iludidas pelo projeto do mal, pela mentira, a ilusão do diabo. Aí chega um líder que não tem nada a ver com Deus, que elas acreditam que é de Deus, chega com uma conversa dessa. E o diabo ali vai seduzindo a vida daquelas pessoas, a mente daquelas pessoas, e aquelas pessoas vai começar a dizer, é mesmo. Quando pensar que não, em vez de elas se chegar a Deus, elas estão muito mais à frente do inferno. Por causa de quem? Dessas mentiradas todas, de pessoas que não sabem falar o que vem, a verdade, que é de Deus. Certamente essa pessoa aí, religiosa que está dizendo isso e fez esse vídeo, não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, jamais faria um vídeo falando isso. Então vocês fiquem de alerta, vocês buscam a palavra de Deus para vocês não serem enganados por filho maldito de Satanás, porque eles estão aí em todos os lugares.
enganando a eles mesmos, enganando multidões de pessoas. Porque sabe que a vida eterna é séria. E se elas não se converterem nessa vida a Jesus Cristo, quando elas passarem dessa vida, não tem mais solução. Certamente essa pessoa não leu a palavra que está escrita lá em Apocalipse, onde tudo vai acontecer. Aonde são os padrões das pessoas que Deus ele diz a João que ele escrevesse, que essas palavras que ele falou é fiel e verdadeira, que vai se cumprir. E ele diz que aqueles que é santo, que se santifique mais, que se afaste mais do pecado e do erro. Mas aqueles que estão sujos, acreditando numa mentira, achando que é verdade, e não quer se arrepender, e não quer chegar à verdade, que se suje mais. Porque a recompensa vai vir de cada um, ou céu ou inferno. Céu, para os que seguiram o padrão da palavra de Deus, e inferno, para aqueles que aceitaram as regras do mundo desta terra. Então, meus amados, a gente tem que entender e a gente tem que ver quem são essas pessoas que andam aí ensinando. Não respeite. Ah, fulano é de Deus, fulano vai pagar uma missa, não sei o quê, vamos lá. Como se aquela pessoa fosse de Deus. Não é de Deus. Quando você é contra o mandamento da palavra de Deus, você não é de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então vocês vejam. Os filhos do maligno, ele não quer saber nada que as pessoas se cheguem à verdade, que é Jesus. Então, meus amados, a palavra diz aqui, ó. E exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Santo não é um santo pregado numa parede, porque isso não existe. Isso é diabólico para quem acredita nessas coisas. Isso a gente já sabe que é projeto satânico de mentira do diabo. Santo, a gente já entendeu na palavra que somos nós, quando nós se afastamos de tudo aquilo que a palavra de Deus é contra. Isso é se santificar, se separar e se purificar. Santo é separação das coisas do mundo. Então ele diz aqui, ó. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo. Ou seja, essas pessoas, como esse líder religioso aí, que ele não tem nada de Bíblia, ele não quer saber de nada de Bíblia, ele não acredita realmente no sacrifício de Jesus, e já está querendo induzir as pessoas que as mulheres têm que ficar com as mulheres, porque na Bíblia não tem nada disso de mulher não ficar com mulher. Mas em Apocalipse está escrito. As pessoas que vão herdar ao reino de Deus e as que vão ficar de fora. Os mentirosos. Jesus ele deixou explicadinho para todas as pessoas que quiserem entender, ver, e vamos ver se dá ouvido para praticar e viver. E um desses é os sodomitas, homem sexual, homem que vive com homem, os que é feministas, principalmente esses que dizem mulheres com mulheres também. Você quer ver um exemplo? Vá lá em Sodoma, em Gomorra, que você vê porque Deus mandou fogo e destruiu aquela cidade.